Você sabe se uma empresa tem a obrigação de pagar prolabore para os seus respectivos sócios? Eu vou comentar uma decisão da Receita Federal agora de junho de 2021, em que ela apresenta um entendimento equivocado a respeito dessa matéria. E antes de entrar nos detalhes a respeito do tema, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe o link com pelo menos 3 pessoas que, assim como você, podem ser auxiliadas por esse conteúdo. Roda a vinheta! A Receita Federal publicou agora em junho de 2021 a solução de consulta COSIT número 79, em que ela apresenta uma conclusão equivocada sobre a obrigatoriedade de as empresas pagarem prolabore para os seus sócios. Quem formulou a consulta foi uma sociedade unipessoal de advocacia, e a dúvida que envolvia a questão era se parte dos valores pagos a título de distribuição de lucros necessariamente teriam que ser tratados como retirada de prolabore. E vamos abrir um parênteses para lembrar, as sociedades de advocacia, mesmo optando pelo Simples Nacional, elas têm que recolher o INSS sobre a folha de salários e sobre as retiradas prolabore. Por essa razão, é muito importante, mesmo para as sociedades que estão nesse regime simplificado, entender a discussão que a gente está apresentando aqui, mas ela se aplica também a várias outras empresas que em diversos contextos vivem esse dilema, pagar ou não pagar prolabore para os seus sócios. Veja, a solução de consulta 79 de 2021, ela comete um equívoco e a gente percebe isso claramente ali na sua conclusão. Lá, em um dos parágrafos dessa decisão, a gente encontra o seguinte texto: pelo menos parte dos valores retirados pelo advogado titular da sociedade unipessoal precisa ter natureza jurídica de prolabore, sujeito à incidência de contribuição previdenciária. Se a discriminação entre o prolabore e a distribuição de lucros não estiver devidamente escriturada, o montante integral será considerado prolabore. No entanto, caso ele não retire valor algum, a base de cálculo é zero. Diante dessa conclusão que a Receita Federal apresentou, a gente não tem como não lembrar do Theo José. Fala aí, Theo José, qual é a minha opinião em relação a esse tema e que você também compartilha? Não é assim! E não é assim por quê? Porque quando a gente vai analisar o inteiro teor dessa solução de consulta, a gente verifica que a Receita Federal faz referência a uma solução de consulta que ela já publicou anos atrás sobre o tema. A solução de consulta COSIT número 120 de 2016 foi objeto inclusive de um vídeo nosso, que eu sugiro que você assista porque ele traz alguns exemplos práticos. E a Receita Federal, agora em 2021, transcreve dentre os fundamentos dessa conclusão atual um tópico lá daquela decisão, mais especificamente o parágrafo número 10. E ele afirma o seguinte: neste ponto, convém destacar que a comum alegação de que não há lei que obrigue o pagamento de prolabore é perfeitamente adequada nas situações em que nenhum valor é pago ao sócio, a qualquer título, mas não é cabível, no entanto, na situação de fato em que a retribuição pelo trabalho é apenas embutida na rubrica denominada de distribuição de lucro, adiantado mensalmente ou pago com outra periodicidade. Se a gente parar para analisar, o que a Receita Federal está afirmando é mais ou menos o seguinte: no cenário em que a empresa não paga nada para os seus sócios a qualquer título, é legal afirmar que não existe a obrigatoriedade de a empresa pagar prolabore, porque inexiste dispositivo legal nessa hipótese. Agora, na hipótese em que a empresa paga algum valor, existe a necessidade de parte desse valor, pelo menos, ser tratada como prolabore. E é aqui que a Receita comete o pecado, porque ela não indica qual é o fundamento legal para essa outra hipótese. Ou seja, inexiste dispositivo legal nesse sentido e a Receita Federal ela não admite isso nesse parágrafo. Mas ela comete um ato falho um pouco adiante. Quando a gente vai na solução de consulta COSIT número 120 de 2016, no parágrafo 19, a Receita Federal afirma o seguinte: por esta razão, não obstante a lei não estabeleça a obrigatoriedade de retirada de prolabore, sua data ou periodicidade, ou até mesmo não haja essa previsão no contrato social, o fato é que as retiradas são realizadas, por vezes, com denominações diversas ou juntamente com adiantamentos de distribuição de lucro ou outro título, como já mencionado. Em outras palavras, a Receita Federal mais uma vez está admitindo inexistir lei, no sentido de que a empresa deva necessariamente pagar uma parte dos valores ao seu sócio
a título de prolabore. Esse entendimento está equivocado por uma razão muito simples. A Receita Federal está ignorando um princípio fundamental não só do nosso sistema tributário, mas constante do próprio artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da legalidade. Se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, cadê a lei que obriga uma empresa a tratar pelo menos parte dos valores pagos ao sócio como prolabore? Ao mesmo tempo que a gente apresenta esse posicionamento e é muito firme nesse sentido, a gente também não interpreta essa matéria de uma maneira religiosa. E o que é que eu quero dizer com não interpretar de maneira religiosa? É que há contextos e contextos. Se a gente considerar que um determinado sócio de uma empresa, seja sociedade unipessoal ou não, ele não tem qualquer outra fonte de renda a não ser aquilo que ele retira da pessoa jurídica, é razoável que ele retire pelo menos um salário mínimo a título de prolabore, inclusive pelo fato de que o custo que ele tem em relação à contribuição para o INSS é pequeno em relação ao possível benefício que ele venha a ter. Na hipótese de um acidente, de uma doença que faça com que ele se aposente pelo resto da vida, ele tenha o direito de perceber um benefício, acaba se revelando um benefício muito barato para o custo que ele representa. Agora, na hipótese em que um sócio ele possui participação em duas pessoas jurídicas, e a gente vai avançar para mais detalhes, imaginando que uma pessoa jurídica seja uma empresa comercial e uma empresa do Simples Nacional. A outra, uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, do lucro presumido. Veja que nesse cenário, se ele retira o prolabore da empresa do Simples, por ser uma empresa comercial tributada pelo anexo 1º da Lei Complementar 123, o INSS patronal estará embutido no cálculo do Simples, de maneira que a pessoa jurídica vai apenas reter 11% do prolabore do sócio e repassar para a Previdência. Já a empresa do lucro presumido, no nosso entendimento, por inexistir dispositivo legal, não tem a obrigação de pagar prolabore para aquele sócio que já é segurado obrigatório da Previdência em função do vínculo com a outra empresa. E nessa hipótese, a empresa do lucro presumido, não pagando prolabore, não vai ter aquele custo com o INSS patronal de 20% e nem vai ter que reter 11% sobre o valor pago ao sócio. Nesse contexto, a gente entende, a empresa do lucro presumido está legitimada a pagar a esse sócio apenas e tão somente aquilo que for escriturado como distribuição de lucros, observados os requisitos legais para que a rubrica seja tratada como tal. E é esse o entendimento que a gente apresenta em relação a essa matéria e a gente sugere a você que coloque aí nos comentários as dúvidas que ficaram remanescentes e mesmo depois dessa explicação e de repente as sugestões que você tem para outros temas que a gente pode esclarecer aqui através do Foco Tributário. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.